creio que esse mês, se ele estiver em Campo Grande, ele vai, a partir do domingo que vem, ministrar alguns domingos para a gente, nessa palavra que ele nos trouxe aqui sobre transformação, porque a igreja já é uma igreja madura, capaz de ter discernimento para compreender e para viver essa palavra. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Nós temos o Luiz Henrique ali, né? É isso? Luiz Henrique, quem mais? A Sheilinha está aí também pela primeira vez, veio lá de São Paulo. Tem uma irmã lá atrás também, está aqui pela primeira vez. A Dora está aqui. Como que nós falamos? Tem uma visitante ali também. Vamos receber os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Que a palavra possa falar com vocês hoje, como já começou falando aqui, desde a adoração, o louvor inicial, a oração antecedente ao louvor, o preparo desse ambiente, a palavra que o Cláudio ministrou aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Hoje nós estávamos conversando com meu cunhado Eduardo, está aqui o pastor Eduardo, a pastora Tânia, vieram de São Paulo passar o final do ano, estão nos visitando aqui. E nós estávamos falando sobre a questão da psicologia, que às vezes a psicologia ela é muito mal compreendida pelos evangélicos, porque os evangélicos eles entram numa estrutura de briga com a ciência, quando na verdade o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em Isaías 11, ungiu Jesus com espírito de ciência. E a psicologia então, ela atinge estruturas humanas que precisam ser atingidas para que aquela pessoa seja levada ao ambiente do espiritual. E 2 Coríntios 4,8, essa palavra diz: em tudo nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, mas jamais destruídos. E nós temos visto como que o Senhor, Ele tem dado graça ao Samir e a mim, para nós conduzirmos a igreja para um lugar em Deus, porque de fato, como o Cláudio falou agora aqui, nós precisamos discernir o tempo e enxergar a natureza, o que ela tem falado conosco. Eu quero agora, nesse momento, tem uma criança de 9 meses chamada Anthony e uma criança de 2 anos chamada Maria Clara, que estão com Covid lá em São Paulo. São netos do senhor Ivo. Eu quero agora que você feche seus olhos, eu quero que você ore por essas crianças. Nós vamos fazer um clamor pela vida delas. Deus, Ele nos ensinou como igreja a clamar pela vida. A Bíblia diz que o Senhor é o autor da vida, Ele faz sair da cova. Então nós vamos orar pelo Anthony agora e pela Maria Clara como igreja. A Bíblia diz que tudo que pedirmos em concordância, o nosso Pai que está no céu faria. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a vida do Anthony e liberar uma palavra sobre a vida, Senhor, da Maria Clara. A tua palavra diz no Salmo que eu sou o Deus que te sara. Eu enviei a minha palavra e ela te sarou. Como igreja que nós somos, eu estendo as minhas mãos e profeticamente imponho as minhas mãos sobre o Anthony e sobre a Maria Clara e declaro em nome de Jesus, repreendido todo espírito de morte. Toda sequela, todo dano, toda consequência da Covid-19, nós estamos repreendendo agora no nome de Jesus, clamando ao Senhor, para que os teus anjos estejam lá, naquele lugar, cuidando, Senhor, da vida dessas 2 crianças. O Senhor Jesus disse que dos tais é o reino de Deus, então nós clamamos uma proteção, uma redoma de poder sobre a vida deles, para que eles sejam sarados e o nome do seu Filho Jesus de novo seja glorificado. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, Timóteo, Paulo, velho, escrevendo para um menino chamado Timóteo, cuja avó e mãe eram crentes em Jesus. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Cadê o Hermes? Está aí?
Hermes, vem aqui que eu quero orar por você. O Hermes hoje, sabe esse púlpito aqui, irmãos? Esse púlpito aqui tem terra aqui embaixo. É uma parede de concreto aqui é cheinho de terra. E quando foram fazer a reforma, o pessoal da igreja falou, gente, vamos jogar uns entulhos aqui. Daí, o Hermes, que era o financeiro da igreja, falou, entulho não. O nosso Deus não é um Deus que merece entulho. Eu vou comprar terra virgem, nunca usada, para pôr aqui nesse lugar. E quando ele pôs essa terra aqui, ele, alguns anos atrás, aqui era a igreja presbiteriana, do qual ele era diretor financeiro, ele derramou 1 litro de óleo aqui nesse lugar e consagrou o Senhor. E agora lá na Rua do Livramento, número 157, que é a casa dele, na quarta-feira, às 19 horas, quem quiser participar, ele começa um estudo bíblico. E eu quero impor as mãos sobre ele e orar por ele. Porque eu sei que ali naquele lugar, o Hermes vai ensinar a Bíblia e ele vai mudar o destino de gerações. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar pela vida do Hermes. Ele te serviu muitos anos ali na comunidade cristã aqui da Uana. Ele é submisso à tua palavra. Ele é despenseiro do evangelho. Ele é dizimista, ele é ofertante. Ele te adora aqui no louvor, Senhor. Ele tem uma família abençoada. O Senhor tem dado a ele dias de descanso. Ele esteve enfermo com gravidade, mas o teu poder foi maior do que o espírito de morte. E eu quero, em nome de Jesus, porque ele me procurou para falar isso, eu quero, como pastor dessa igreja, como líder e presidente, eu quero enviá-lo para que na casa dele seja aquela palavra de Timóteo 3,15, fundamento e coluna da verdade. Eu declaro em nome de Jesus que os estudos bíblicos ali serão profícuos e cheios do conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Hermes. Você é uma bênção para nós. Às vezes nós ouvimos assim, shalom, né? Shalom. Tem pessoas que só cumprimentam a gente com essa palavrinha, shalom. E essa palavra, traduzida para o português, ela significa paz. No árabe, né? Quando a gente encontra o árabe, a Ritinha está aqui hoje. Eu quando encontro a mãe da Rita, eu falo assim para ela, salam aleikum, que no árabe significa, paz seja convosco. Aí ele responde assim, aleikum am salam, paz seja com você também. E essa palavra, essa locução, ela é um diferencial na humanidade. Porque Jesus, ele é chamado de o príncipe da paz. Ali no Evangelho de João ele diz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Então nós entendemos que existem duas estruturas de paz. A paz que o mundo dá e a paz de Jesus, que é a paz personificada, materializada em alguém. Então a paz, ela não é um sentimento, ela é uma pessoa. Às vezes a gente define a paz como um estado de espírito, né? Um estado de tranquilidade, um estado de ausência de perturbação, de isenção de ira. Mas a paz é um sentimento de plenitude independente da circunstância. A paz é uma decisão de manter um nível de tranquilidade apesar do ambiente. E quando nós olhamos para esse versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós compreendemos que a igreja, Paulo ali está falando de uma estrutura mista, ele está falando, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Paulo está falando especificamente do templo, do ambiente, do lugar aonde a igreja se encontra para adorar. E ele diz que é a igreja do Deus vivo. Então ele está dizendo, o salão,
a casa de Deus, o salão, que é a igreja do Deus vivo, que somos nós quando nós nos reunimos, é coluna e esteio, coluna e fundamento da verdade. E nós fomos, essa semana ali, dois irmãos do Buriti, eu fui convidado para ministrar um culto lá na quarta-feira, e aí eu liguei para o Samir e falou: Samir, eu vou para dois irmãos, vão comigo, pô, eu quero que você vá comigo. Ele falou: vamos embora, a Habib não está aí mesmo, né? E aí o pastor Bruno também decidiu ir com a gente, o pastor Rogério também foi conosco, e nós chegamos ali, quarta-feira tardezinha, em dois irmãos do Buriti, e Deus me deu uma palavra para ministrar lá, e eu ministrei muito rapidamente. E daí, no final do culto, eu falei: pastor Samir, esse ambiente aqui foi preparado hoje para ter cura nesse lugar. E como você tem o dom de cura, você vai orar e você vai curar enfermos aqui hoje. E o Senhor operou milagres ali. Tinha uma moça que foi no culto, que o marido dela não gosta de jeito nenhum de culto, que não gosta de jeito nenhum de igreja, que não vai à igreja, mas aquele dia, ela falou: amor, eu queria muito ir no culto hoje, eu queria muito que você fosse comigo. Ele falou: eu vou. E ela estava com enfermidade muito grave nos ovários, no ovário, no útero, e ela não podia nem se sentar direito de tanta dor que ela estava, e o pastor Samir ungiu aquela mulher com óleo, impôs as mãos sobre ela, chamou uma irmã da igreja lá, impôs as mãos aqui no abdômen dela, e ela foi curada, ali com a oração do Samir. O Samir, ele está tão violento, que ele não está nem orando para curar, ele toca na pessoa, a cura já vem, daí ele fala: puxa, não deu nem para orar. Porque a manifestação da glória de Deus tem se intensificado por causa da proximidade da volta de Jesus. E nós precisamos entender que de fato tem acontecido muitas coisas em que nós como igreja representamos a Jesus na terra. Deixa eu te dizer, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós somos um mestre de cerimônia em se tratando do Evangelho, em se tratando da mensagem do reino, porque nós somos o mensageiro, nós somos adoradores, nós apresentamos o Evangelho do reino, mas as pessoas precisam ver em nós, como Jesus declarou: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele glorifique o seu Pai que está nos céus. E quando João pregou aqui, que ele falou de circuncisão e transformação, nós precisamos entender que nós temos que mudar de nível com Deus. O Salmo de número 85, no versículo 8, ele diz assim: e ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. E às vezes nós temos visto que, apesar das tantas mensagens maravilhosas que Deus tem trazido nesse lugar aqui, no último domingo que eu preguei aqui do ano, foi fabulosa a mensagem. Depois eu assisti de novo, que Deus falou dos poços que Isaac cavou. Na mensagem anterior pregou o pastor Miguel. Rapaz, o pastor Miguel, ele trouxe uma palavra profética para nós. No culto anterior o João pregou aquela mensagem. Gente, ele vai continuar pregando. Se ele estiver em Campo Grande, em janeiro, agora do domingo que vem para frente, ele vai pregar, ele vai continuar falando daquela mensagem. Mas a questão é que às vezes nós temos visto que o ouvir, ele não tem sido evidenciado nas pessoas, porque a palavra, ela precisa cair no nosso espírito e não só na alma. Ela não pode ficar relegada a uma estrutura de sentimento. Não é sentimento. O relacionamento com Deus não é sentimento. O relacionamento com Deus é uma decisão.
eu decido por Jesus, eu ouvirei o que o Senhor Deus disse. E Ele promete paz. Não voltem à insensatez. Não deixa a palavra que você ouviu cair na tua alma e ser movimentada pelo teu sentimento. Se eu estou bem, eu vou no culto. Se eu estou bem, eu oro. Se eu não estou bem, hoje eu não vou orar, eu não estou bem. Não. É uma decisão que precisa contrariar as tuas vontades humanistas, adâmicas. Nós precisamos ultrapassar o nível de sentimento. Às vezes a gente vai para o monte e a pessoa diz: eu sinto que Deus está aqui. Beleza, Deus está mesmo, independente de você sentir ou não. Ele está, porque Ele é onipresente. Nós não podemos ficar só no eu sinto que Deus está. E se você não sente? Não, hoje eu fui na vigília, eu não senti que Deus estava lá. Deus estava, apesar do seu sentimento cordial falsificar a verdade da presença. Então a grande questão, e nós olhamos ali para a igreja de hoje sobre a face da terra, e olhamos para as igrejas lá de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Corinto, aquelas igrejas que Paulo saiu ali ministrando o evangelho, estabelecendo estruturas doutrinárias, os problemas são os mesmos. E aí Deus diz assim, João e Apocalipse capítulo 2 e 3 ali: ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos compreender que ali em Atos, quando a palavra diz ali, Atos 8, que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, nós precisamos, como igreja, 1 Timóteo 3,15, como igreja, você precisa entender que você, o que Paulo está falando que não é a casa de Deus, não é o templo, não é o salão, ele está falando na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que são vocês, que sou eu, que somos nós. A igreja do Deus vivo não é o salão da rua Amazonas número 20. A igreja do Deus vivo é o povo que se reúne nesse salão, e unidos eles representam a noiva de Cristo, como o Cláudio falou aqui, coluna e fundamento da verdade. Alguém vai se aconselhar com você quando entender que você tem maturidade para ouvir o que ele vai falar e dar um destino profético, e dar uma palavra, e levar a pessoa para um lugar. E nós precisamos entender, estamos vivendo um ano, esse é um ano de eleição, é um ano de guerra, é um ano de batalha espiritual. Não se trata da luta do PT contra o PSDB, ou da luta da esquerda contra a direita, se trata da luta das trevas contra a luz. Se trata da luz do inferno, de quem propaga tudo aquilo que contraria os princípios bíblicos contra quem quer manter os princípios bíblicos. E a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade, está no meio desse fogo cruzado. E nós não podemos desprezar nenhum lado e nenhum outro. Nós temos que pregar o evangelho para os dois, porque independente da posição política que eles tenham, se não tiver Jesus, é o inferno. E a igreja é o escudo que segura a vida das pessoas para levá-las a um destino de eternidade na luz. Então nós precisamos olhar para essa estrutura com os olhos espirituais. Nós precisamos amar todos os homens. A ninguém, diz ali Romanos, capítulo 12, no verso 17. Olha só. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Shalom. Shalom. Eu conheço pastores que só cumprimentam a gente assim. Shalom. Ele quer dizer paz. Não tem paz se não tiver Jesus. Não existe paz se não houver obediência aos princípios bíblicos que você ouve. Não tem paz se você não consegue se manter em um lugar. Eu tenho falado todas as vezes, e eu sou repetitivo, e tenho falado que eu sou repetitivo, que nós somos um ambiente. Nós somos um ambiente.
O lugar que nós chegamos é transformado quando você põe os teus pés, porque você é um ambiente. Você hoje representa a arca da aliança, aonde o Espírito de Deus estava nela lá, hoje ele está habitando em você. Então você representa a arca da aliança. Você hoje carrega a arca da aliança. Você hoje tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e quando você chega em qualquer lugar, o ambiente se transforma, porque a luz que você tem, apesar de que às vezes você não vê, apesar de que às vezes você não crê nisso, mas eu quero te dizer uma notícia: você brilha, você manifesta a graça de Deus, e as pessoas começam a abrir o coração, e as pessoas abrem um coração para ser ministrado pela palavra, e essa é a tua responsabilidade. O ano de 2022, o Senhor tem falado aos profetas e a mim, que começa uma década de bênçãos sobre a vida da igreja. Recebe isso como profecia na tua vida, meu irmão. Eu estou falando como profeta. Começa no ano de 2022, uma década de bênçãos sobre a igreja, porque as proximidades dos sinais que indicam a presença de Cristo na sua volta, requer uma igreja não só poderosa na palavra, mas que tenha condições financeiras de estabelecer missões, estabelecer pés formosos que vão e que preguem o evangelho. Pastor, nós estamos vivendo dias maus. Desde quando não se viveu dias maus na face da terra? Só a partir ali antes da queda. A partir de Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva, estabelecida pela rebelião, e por consequência um pecado que gerou a morte, de lá para cá, instalou-se o caos. Nossa, mas como o mundo está difícil. E na época de Noé? Não era difícil? E Sodoma e Gomorra não era difícil? E quando Jesus, após sua transfiguração, que ele foi crucificado e morto numa cruz, injustamente julgado e condenado, não era difícil? E quando Paulo, o apóstolo, foi decapitado e Pedro crucificado, não era difícil? Porventura houve um tempo de paz na terra sem a presença do Espírito Santo? Não teve e não terá. Então, quando nós falamos paz, presta atenção, irmãos. Cuidado que aquilo que você fala gera uma responsabilidade. A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Deus, meu irmão. Paz. Você está estabelecendo na vida dessa pessoa uma palavra profética. E quando você diz, bom dia, paz do Senhor, você está se comprometendo a se movimentar para que na vida daquela pessoa haja um ambiente de paz. Então você se compromete com o céu, quando você diz a paz do Senhor. Não é simplesmente um jargão que infelizmente muitas pessoas têm como hábito, né? Tem uns que falam tanto que falam assim, passeou, irmão, passeou, já emenda tudo, a paz do Senhor já vira passeou, irmão, emenda tudo, porque está tão habituado, que ora habituado, que vai na quinta marcha, vai orar, repete aquela mesma oração, mas a cabeça está lá no saldo bancário. Por isso que eu tenho dito que a gente tem aprendido a buscar o Senhor na madrugada, buscar o Senhor pela manhã, na primícia do dia, no primeiro momento do dia. Eu tenho pedido a vocês, acordem mais cedo um pouco e busquem o Senhor no primeiro momento do dia, para que o Espírito Santo dê uma direção para vocês, para que eles levem vocês para um lugar. Às vezes você entende que não é aquele o teu lugar, mas pode ser que o Senhor queira fazer alguma limpeza para te manter nesse lugar. Então deixe-se ser limpo por Deus. Mas isso vai acontecer quando você começar a ouvir a palavra e a obedecer a palavra. É impressionante, a gente prega aqui, pastor, que palavra linda. Mas aí a pessoa não vive aquilo durante a semana.
E infelizmente a gente tem visto nesse tempo muitos pastores, muitas igrejas que têm dado muito mau testemunho de Deus, muito mau testemunho de Jesus, muito mau demonstração de amor, de afeto, de carinho, de solidariedade, de ajuda, de contribuição. Ali em João, no capítulo 20, põe para mim aí, Isabela, deixa eu achar aqui para te falar, Evangelho de João, capítulo 20, me ajuda aqui, Jesus. Olha só, versículo 19. Cara, presta atenção nessa palavra, irmãos. Essa palavra eu liberei ela lá em Dois Irmãos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo. Domingo da ressurreição. Do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eu quero te dizer que Jesus está falando para você hoje: paz seja com vocês. Eu não estou sendo aqui profeta, eu estou lendo a Bíblia. Paz seja com vocês. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, andando com Ele, comendo com Ele, dormindo com Ele, acordando com Ele, ministrando com Ele, vendo cura, milagre, ressurreição, expulsão de demônios, bicuda, pontapé, karatê, tudo. 3 anos, Jesus falando: é necessário que o Filho do Homem morra, para que o Espírito Santo venha. Quem dizem vocês que eu sou? Quem dizem os homens? Ah, Senhor, dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor é Elias. E vocês? Aí Pedro, tomado do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro resume numa frase a essência do nosso Jesus. Que agora em dezembro nós fizemos uma reunião de ceia ali, comemos um monte e ficamos felizes da vida e nos alegramos com a nossa família para comemorar. Ainda que não seja a data do nascimento dele, mas o mundo para comemorar um nome que está sobre todo nome. Tu és o Cristo, tu és o Mexiá, o escolhido lá de Isaías. Tu és o ungido de Deus, você é aquele cujo nome que era Eu Sou lá em Êxodo 4, foi mudado para Jesus em Mateus capítulo 1. Você é aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Passa um pouquinho na mesma versículo bíblico seguinte, Jesus fala: Pedro, é necessário que eu seja entregue. De maneira nenhuma, Senhor, o Senhor não vai ser entregue. Aí Jesus vira para Pedro, que tinha acabado de dizer para Pedro: quem te revelou isso, Pedro? Foi o meu Pai, porque a terra não pode revelar um negócio desse. Jesus chama Pedro de espiritual extremo. Passa um pouquinho: não, Senhor, de maneira, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, na resposta que ele deu dizendo quem era Jesus, ele utiliza um princípio bíblico e ele é movido pelo Espírito. Mas quando Jesus diz que tinha que morrer para dar vida à humanidade, Pedro se deixa mover pela alma enganosa, o coração enganoso. Aí Jesus disse: olha, eu vou morrer, gente, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou trazer as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eu vou inaugurar o paraíso. Eu vou voltar. Eu não vou deixar ninguém órfão. Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele habitará em vós e vocês vão fazer as coisas que eu fiz e ainda maiores. Jesus está falando. E aí Jesus morre crucificado. O que eles fazem? Tem uma tradução que diz: estando os discípulos chorosos em uma sala, tristes, o nível de fé deles estava no ver,
E ali em Coríntios diz que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Hebreus 11 diz que a fé é crer naquilo que se não vê e ter convicção daquilo que se espera. Esses caras não ouviram Jesus dizendo que ele voltaria, que ele ressuscitaria, que ele enviaria o Espírito Santo, mas o nível de fé deles estava muito baixo, porque eles só escutavam, eles não ouviam. Era só o aparelho auditivo que sentia o som, o Espírito não ouvia. Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Vai para o 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado vós que não viram mais. Vocês viram o furo da mão de Jesus e o lado dele? Eu não vi, mas eu creio. Aí gente boa lá, nossos irmãozinhos, nossos amigos, Tiago, Pedro, João, olha lá, alegraram-se quando viram. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus está dizendo para você hoje: paz seja convosco. Mas quando os discípulos saíram para pregar o evangelho, de 2 em 2, os 70 que eles voltaram, eles chegaram, diz a Escritura assim, felizes, e disseram: Senhor, até os espíritos malignos se nos submetem. E Jesus falou: alegrai-vos, não porque o espírito maligno vos se submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz, presta atenção numa coisa aqui, o foco é Jesus, a essência é Jesus. Eu vi uma frase essa semana: está chateado porque você nasceu? Não está feliz porque você nasceu? Experimente nascer de novo. Experimente dizer: Jesus, eu não quero uma religião, porque eu estava vendo aqui que Jesus fala: eu tenho as minhas ovelhas em outros apriscos. Jesus, ele não é um Jesus propriedade da igreja evangélica. Jesus, ele é um Jesus que se estabelece como Senhor na vida daqueles que creem. É João capítulo... Vê para mim aqui, velho, qual capítulo que é aqui? João, lá em cima. João 10, 15. Põe para mim, Isabela, por favor. Pedir ajuda do universitário que eu não estou enxergando o negócio aqui. João 10, 15? É 10? E põe no 16, Isabela. Tenho outras ovelhas que não são desta invernada. Aprisco significa invernada. Tenho outras ovelhas que não são dessa igreja. Tenho outras ovelhas que não são nem da igreja. Quem falou que o passaporte para o céu está no fato de você ter um nome no hall de membros de uma igreja evangélica? Se você depender disso, você está lascado, que nem lenha na base do machado. O teu passaporte no céu está totalmente adstrito à tua fé em Cristo Jesus e à tua decisão de dizer: Senhor, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. A tua vida, o teu passaporte para o céu está adstrito naquela mesma estrutura do ladrão da cruz que disse: Senhor, lembras-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu quero o Senhor como meu Senhor. Como Romanos 10 fala: aquele que crer com o coração e confessar com os lábios será salvo. Como João 1,12 diz: todos aqueles que crerem, a saber, os que confessarem o seu nome, serão salvos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a essência é Ele, é Jesus, não é uma igreja. Jesus não veio fundar uma religião, Ele foi morto por causa da religião. O sinédrio judaico se reuniu e decidiu matá-lo por uma blasfêmia, quando ele dizia: eu sou o Filho de Deus. Mas como diz aqui em João 20, ele fala: eu decidi me entregar. Eu decidi me entregar.
por amor de muitos. Então, a igreja de Jesus, ela recebe o Espírito. Aliás, os discípulos, eles receberam o Espírito no momento anterior à igreja. Porque em Atos 2, no Pentecostes, a Bíblia diz ali, que eis que ouviu-se o barulho de um vento impetuoso e viram como se fossem línguas de fogo partidas ao meio sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja recebeu o Espírito Santo em Atos 2, mas os discípulos receberam o Espírito Santo em João capítulo 20. Quer ver? Volta lá, Isa. João 20, no 19 ali. Vai para frente. Vai mais um pouquinho. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deixa eu te dizer algo, pelo amor de Deus. Coloca no teu coração, no ano de 2022, você cumpriu um propósito, um projeto, um destino profético com Deus. Jesus veio à terra, Ele cumpriu o destino dele. Ele fala: o Pai me enviou. Ele quis dizer ali: eu vou enviar vocês porque o meu projeto acabou, negão. Eu cumpri. Eu vim, eu nasci, eu cresci, eu tive um ministério, eu dei aula aos 12 anos no templo, eu preguei, eu evangelizei, eu salvei, eu curei, eu expulsei demônios, mas agora cessou. Eu morri e ressuscitei, eu vou voltar para o Pai, mas agora vocês têm que continuar essa obra. Vocês são eu na terra agora. 22. E com isso, soprando sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. A igreja recebe o Espírito Santo em Atos 2, mas os íntimos receberam antes. Soprando sobre eles disse: recebais o Espírito. Mas é impressionante como Jesus, ele é de uma inteligência incomum, né? Podia analisar isso, João, depois, sob o ponto de vista da psicologia. Vou te falar aqui o que eu queria que você analisasse. Jesus diz ali, no versículo 22, receba o Espírito, mas 2 vezes antes ele diz: paz seja convosco. Ele repete essa frase. Ele repisa essa frase. Ele enfatiza essa frase. Porque ele sabia que no mundo nós teríamos tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz: paz seja com vocês. Depois ele novamente diz: paz seja com vocês. Ele quis dizer: não se esqueça que eu te dei a minha paz. Não a paz que o mundo dá. Porque o mundo também dá paz. Quando você se embriaga com álcool, você fica em paz. Quando você fuma uma maconha, você fica em paz. Quando você cheira uma cocaína, você fica em paz. Quando você tem uma síndrome de, eu não sei como chama, o João vai saber melhor. Tem pessoas que têm compulsão por compra. Aí a pessoa vai lá, tem 600 par de calçado no guarda-roupa e fala assim: tem uma festa amanhã e eu estou sem sapato. Vai lá e compra um sapato. Aquilo traz uma paz. Quando a pessoa está muito atribulada dentro de casa, muito cheia de problema com a família, faz uma viagem num cruzeiro maravilhoso, que é uma delícia, eu nunca fiz, mas deve ser bom demais. Aquilo traz paz. Essa é a paz que o mundo dá. Mas Jesus fala assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é totalmente vinculada às circunstâncias. A paz que Jesus dá, independe do ambiente. Porque Ele é a tua paz. Não interessa se está bom e se está ruim está bom. Porque com Ele no barco a tempestade sempre se acalma. Agora, nós que somos da igreja, né, Cláudio? A gente não tem problema, a gente não fica triste, nós não ficamos depressivos, nem ansiosos, nós somos perfeitos, né? Aí você vai lá em 2 Coríntios 4:8, que foi lido aqui, põe para mim aí, Isabela.
2 Coríntios 4:8, o Cláudio leu, de todos os lados. Puxa vida, o Espírito Santo podia inspirar Paulo a escrever assim, algumas vezes, né? Mas ele escreveu de todos os lados, irmão. Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso que depois, quando Paulo escreve para Roma, ele escreve assim lá em Romanos 8:37. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Presta atenção, que Deus não está dizendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Presta atenção na Bíblia. Faça interpretação gramatical. Põe aí para mim, Isabela. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque a vitória, quando você estabelece o senso de corpo, de coletividade, Deus estabelece a plenitude da vitória. Nunca é sozinho. Nunca existe o eu, o meu. Não. Quantas vezes nós temos falado aqui do Salmo número 133? Ó, quão bom e agradável, Isabela, põe para mim aí, Salmo 133. Que os irmãos convivam em comunhão, comum. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Onde é que o Senhor concede a vida e a bênção para sempre? Quando os irmãos vivem em... Por isso que nós somos mais que vencedores. Igreja. Jesus não disse assim, paz seja com você, Patrick. Não, Jesus disse, paz seja com vocês. É a unidade, é o corpo. Por isso que eu me alegrei quando o Hermes falou, pastor, eu quero te comunicar algo que eu acho importante comunicar. Hoje eu estava lá na fazenda e meu sobrinho Marquinho, ele mandou um áudio para o pastor dele. Ô pastor, eu não fui no culto hoje porque eu estou na fazenda, meus pais foram e tal. E eu achei muito legal, não falei nada, mas no fundo do meu coração, eu falei, puxa vida, ele é um menino ainda, mas ele tem um senso assim de responsabilidade com o pastor dele. E o pastor dele deve ter se alegrado de receber o áudio, né? Porque não viu ele no culto, mas ele mandou um aviso, ó pastor, eu não fui no culto hoje porque meus pais foram, eu estou na fazenda com a minha família. São coisas que têm aparência de pequenas, mas no mundo espiritual tem muito valor. Submissão, autoridade, tem muito valor para Deus. Então o que o Senhor quer dizer conosco hoje é, paz seja convosco, mas põe de volta aí o Salmo, Isabela, de número 85, versículo 5. Não é esse. É Salmo 85, versículo 8. Eu ouvirei. Nós, às vezes, temos dificuldade de cumprir o que Deus está falando para nós. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, você está gente boa, igreja de Éfeso. Ó, não tem... Você está show de bola, não deixou a doutrina ser desviada, tem sido uma igreja firme na fé, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que significa isso? A impressão primária teologicamente de abandono do primeiro amor é como se aquele fogo que você tem quando vem para Jesus se apaga, mas não é isso só. Deixar o primeiro amor é você ouvir o que Deus está te falando e você não fazer o que Deus está te falando. Arrependa-te, diz ali em Apocalipse 2, e volte onde você caiu, onde você abandonou o primeiro amor, volte lá.
Humilhe-se diante de Deus. 1 Pedro diz que Ele no tempo certo te exaltará. Arrependa-te. Se esvazie. Paz seja convosco. Você é mensageiro da paz. Eu sou advogado, mas eu tenho uma natureza na advocacia de ser um homem pacificador. Quantas vezes eu deixo de entrar com ação e não ganho os honorários porque eu causo pacificação na contenda? A pessoa chega lá atribulada porque eu quero entrar com ação, porque não sei o quê, porque... Eu me lembro que uma vez eu estava no escritório e vi um amigo meu lá de Bonito, falou: eu quero entrar com ação trabalhista. Contra quem? Contra meu pai. Falei: rapaz, deixa eu falar um negócio para você. Você pode até ganhar ação, mas isso vai ser uma maldição tão grande na sua vida, que o teu arrependimento futuro não vai servir para gerar a desgraça que você fez. Nem que você me dê um caminhão de dinheiro eu entro. E ele entrou com ação, contratou um advogado, que inclusive foi meu professor na faculdade, Dr. Gervásio. Contratou um advogado, entrou com ação, juntou documento e perdeu a ação. Eu li a sentença que o juiz deu. E eu vou falar um negócio para você, rapaz. Se fosse eu virava uma avestruz, enfiava a cabeça no buraco, não tirava nem para respirar mais. O juiz deu uma lição de moral nesse cara. Esse rapaz morreu há uns 2 anos com câncer. Deu uma lição de moral nele, porque quando na verdade era tio dele, né, que ele tinha como pai, esse menino ele morava no Rio de Janeiro, era um playboyzinho lá, fumava maconha e surfava na onda lá. E o tio dele, vendo que ele ia se perder, trouxe ele para cá e construiu ele. Deu fazenda para ele, deu gado, deu casa, deu tudo, deu carro, deu tudo. Ele ficou muito rico. Muito rico. Mas aí as primas se casaram e os genros começaram a tomar conta do patrimônio. E ele ficou com ciúmes e entrou com ação contra o tio, que ele chamava de pai. A sentença, o juiz escreveu umas 15 páginas. 5 foi jurídica e 10 foi uma lição de moral. Por quê? Porque o tio dele era militar e tinha guardado todos os documentos desde o dia que ele veio do Rio de Janeiro para cá, a passagem aérea. O tio dele guardou todas as despesas, tudo. Processo desse tamanho. Dizendo que ele era um menino, que morava no Rio de Janeiro, que não tinha pai, que estava perdido lá, fumando maconha, que ele trouxe para cá, que ele deu o carro, juntou o documento, que ele deu a fazenda, juntou o documento, que ele deu o gado, juntou o documento. E aí a ingratidão tomou conta do coração dele. Então às vezes a gente cumprimenta as pessoas com a paz do Senhor, mas o nosso coração está cheio de ingratidão. Toma cuidado com o que você vai fazer da tua vida. Não cuspa no prato que você comeu. Toma cuidado com o que você vai fazer, porque você tem uma geração que vai te suceder. E essa geração, ela tem uma palavra lá em Gênesis: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu, Senhor, seu Deus, Deuteronômio, sou Deus zeloso, capítulo 5. E visito até a 3ª e a 4ª geração com a maldição daqueles que não me temem, mas visito até a 1000ª daqueles que têm temor de mim. Nós estamos debaixo de uma palavra. E nós precisamos prestar atenção quando nós cumprimentamos alguém. A paz do Senhor. O que você tem feito para essa pessoa que você diz? A paz do Senhor. Qual a necessidade dela? Esse dia eu fui comer ali no Comper. E tem uma menina lá que atende no balcão, chama Stephanie. Ela é bonitinha, deve ter uns 22 anos. De óculos assim. Quando eu cheguei no balcão, o Espírito Santo me tomou ali e falou: libera uma palavra para essa menina. Eu falei: qual o teu nome, moça? Stephanie. Falei: Jesus está mandando dizer para você, Stephanie, que Ele te ama muito e que você tem muito valor para Ele. Aí ela começou a chorar. Falei: Jesus te ama, você tem muito valor para Ele. Não ouse fazer o que você está pensando, porque você é muito valiosa.
Palavra de conhecimento Deus me deu ali. Então para ela eu posso dizer: a paz do Senhor. Paz seja convosco. A igreja precisa compreender. O Cláudio hoje, ele liberou uma palavra profética nesse lugar aqui, ó. Deus tem falado para mim alguns dias, pela manhã, quando eu acordo e vou orar, Ele tem falado para mim alguns dias, assim: eu vou te pôr em pastos verdejantes, eu quero que você dobre o teu tempo comigo, não é para o teu deleite. É Provérbios 30, versículo 9, foi isso que você leu aqui? Presta atenção, igreja, eu vou encerrar. Volta um versículo, Isabela, no 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Olha só, presta atenção. Deus liberou essa palavra para mim agora há um mês. Ele tem falado comigo todo dia sobre isso. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? E se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O Senhor tem dito assim, ó: às vezes nós não entramos no muito, porque nós vamos usar o muito para o deleite da alma. Nós vamos deixar Deus, como falou ali. Quem é o Senhor? Agora eu tenho riqueza. Agora eu preciso viajar. Eu preciso ir para as ilhas Maldivas, para as ilhas gregas, Caribe. Agora eu preciso curtir a minha vida porque eu tenho muito. E aí eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Quantas pessoas você conhece que puseram mão em riqueza e abandonaram a igreja? Conta para mim aí. Eu conheço alguns, não são muitos não, mas conheço. Aquela pessoa fervorosa, diácona da igreja. Você chegava domingo lá no culto, quando eu congreguei na igreja missionária aqui em Campo Grande, todo domingo ela estava lá abrindo a igreja. Aí passou num concurso público. Aí passou um tempo, começa a ficar bonito, né? Porque gente que tem dinheiro vai ficando bonito, cheiroso. Daí começou a não ir na igreja, daí separou do marido. Daí abandonou o Senhor. O livro de Provérbios está dizendo: Senhor, não quero demais para eu não te negar, mas eu também não quero pouco para não roubar e desonrar teu nome. O Senhor tem dito nesse tempo que Ele vai colocar a igreja em pastos verdejantes, mas é para dobrar o período de busca, é para glorificar o nome dEle, é para ajudar na obra, é para ofertar, é para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros. O Senhor tem falado muito isso. A igreja Resgate de Campo Grande, ela tem a possibilidade de ter todo mundo aqui dentro como missionário, porque nós temos que cuidar dos estrangeiros. A gente podia estar hoje lá na Venezuela cuidando de um monte de estrangeiro. Sabe o que o Senhor fez? Abriu uma casa a 2,5 quadras daqui e encheu de venezuelano. A Débora e a Yara estão lá todo dia. Aquela gurizada: pastor, quero um carro de controle remoto. Controle remoto. Aí eu falo para eles assim: mas não tenho la plata. Eles dizem: tiene sim, mucho. Tiene mucho, eu lo sé. E a gente ali cuidando dos estrangeiros, cumprindo o que Jesus deixou como mensagem. Para aquele povo ali, Paulo, nós levamos a paz. Tem uma família que veio de lá, o senhor José, e ele conseguiu emprego para as filhas, e o genro está trabalhando, eles já alugaram uma casa, já estão morando numa casa. Débora comprou uma Bíblia em espanhol para eles, essa semana chegou a Bíblia. Nós vamos lá essa semana levar a Bíblia para eles e tomar um café na casa deles. Eles chegam ali destruídos, famintos, vêm de um país desgraçado. O salário mínimo lá na Venezuela são R$18. Eles não têm comida nem no lixo para comer, assim que eles chegam ali na Casa Resgate. E ali tem cama, limpa, é tudo limpinho, tudo cheiroso. Eles têm comida, tem 4 refeições por dia. A gente organiza, tira
o documento deles, vai na Polícia Federal. A Débora e a Yara esses dias fizeram reunião com a delegada da Polícia Federal, tira o documento deles. A gente ministra a palavra para eles, consegue emprego para eles. A gente dá a eles o que a Constituição chama de dignidade, mas na verdade nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Então, para eles, nós podemos chegar e dizer assim, paz do Senhor, porque nós estamos fazendo algo para que a paz esteja com eles. Como o Hermes, eu falei para o Hermes, a gente não tem noção do que uma palavra é capaz de construir na vida de uma pessoa quando você libera. Um abraço que você dá, o João é psicólogo, sabe disso, abraço cura. Então, a igreja desse tempo, Hermes, é uma igreja que está recebendo uma notificação do céu. 1 Timóteo 3,15 foi a abertura do culto hoje. Vocês são coluna e esteio da verdade. Não abra mão da verdade. Confronta com a verdade. Explica a verdade. Fale a verdade. Mas ame. Seja paz na vida das pessoas. Não seja guerra. Seja paz. Anima as pessoas. Alimenta as pessoas com a palavra. Honre as pessoas. Dê a elas dignidade. A igreja de hoje, gente, ela está especialista em machucar pessoas. Eu e o Samir aqui, João, nós vamos pregar o ano inteiro. Então assim, em 2028 você vai pregar no culto de quarta-feira de manhã. Não dá lugar para ninguém. São reinados e não reino. Eu tenho orado ao Senhor para que esse ano de 2022 eu pregue o mínimo possível aqui nesse púlpito. Tenho pedido ao Senhor para que traga pastores dessa igreja para pregar aqui. Vamos fazer uma escala de pastores agora. Esse ano, como a pandemia, graças a Deus, deu folga, né, César? Nós vamos ter as reuniões. Ao César, obrigado, Jesus. De ministérios, pastoral, vamos estabelecer um cronograma de pastores pregando aqui. Eu quero ficar mais no gabinete pastoral. Se Deus quiser, estarei toda tarde aqui na igreja. Só o dia que tiver audiência eu não venho, mas quando não tiver, eu estarei aqui. Toda tarde, de segunda a sexta. Para esperar vocês aqui para conversar, para orar, para aconselhar, para estar junto. Então nós precisamos compreender esse ofício que nós recebemos do céu. Nós somos coluna e esteio da verdade, para levar a mensagem de paz. Quantas vezes você recebeu esse ano agora? No dia 31, quantas vezes você recebeu? Feliz ano novo, haja paz na tua casa, paz, né? Isso fica tão um lugar comum para a gente que a gente às vezes não tem nem noção do que é a paz. Mas hoje você está recebendo uma palavra aqui, paz seja com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer, porque o Senhor tem sido Deus maravilhoso. O Senhor cuidou de nós, Senhor, durante todo esse período do ano de 2021, como o Cláudio falou aqui, períodos difíceis, períodos fáceis, períodos de muita ansiedade, de muita depressão, de muitas doenças emocionais, uma exigência dos psicólogos de trabalharem muito para darem conta de um povo que não sabia se comportar no isolamento social. Mas o Senhor teve misericórdia do Brasil. Nós oramos por essa nação, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a vida do Samir, da Magali. Eles são os nossos pastores, eles são os nossos líderes. O Senhor tem levado o Samir e a Magali a lugares bastante longes. Eles têm assumido muitas responsabilidades. Quase uma centena de funcionários, centenas de acolhidos na casa de passagem, no Esquadrão da Vida, unidade 1, 2 e 3, na própria igreja Resgate, os pastores do interior, eles têm sobre a vida deles um peso de responsabilidade imenso, mas graças a Deus o Senhor tem trazido, como o Samir falou aqui no último domingo, pessoas
capacitadas, uma equipe, como o Samir fala, que tem contribuído e ajudado, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, pedir ao Senhor que nesse ano de 2022, a igreja realmente continue aumentando as suas tendas, crescendo em número, em graça, em santidade, em qualidade de relacionamento com o céu, na oração. Em nome de Jesus te louvamos por todos aqueles que vieram nesse ano de 2021 juntos conosco, Pai. Não desistiram do Senhor, não desistiram da igreja local. Nós queremos te louvar, abençoar o teu povo, declarar sobre nós a tua paz. Nos lembrar desse versículo bíblico de João, Senhor, quando ali no capítulo 20, 19 e seguintes, o Senhor disse: paz seja com vocês. Independente da circunstância, do ambiente, nós olharemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não andamos, como diz o livro de Coríntios, por vistas, nós andamos por fé. Nós cremos no Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que esse ano de 2022, porque nos é lícito pedir, nós estaremos debaixo de uma palavra profética. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, sobre a vida dessas crianças pelas quais nós oramos aqui, o Antônio e a Maria Clara, o governo do Espírito Santo. Nós declaramos a presença de anjos ali, porque a tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem acerca de nós. E a tua palavra diz que os anjos do Senhor cuidam incessantemente das crianças. Então, em nome de Jesus, nós resgatamos elas agora, Senhor, do espírito de morte. Nós repreendemos todo espírito de morte na vida dessas crianças e declaramos a tua paz, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui